Aplicações de derivada. Então, uma aplicação de derivada é diferenciais. E isso tem a ver com a aproximação linear e com reta tangente. Mas quando eu falo diferenciais, tem uma coisa que nós já vimos com diferenciais, que é a notação diferencial. Se eu tenho y igual a f de x, uma função derivável, então a gente definiu a derivada como sendo f' de x com essa notação, é um limite que me dá o coeficiente angular da reta tangente no ponto x, né, tangente a essa curva, y igual a f de x. E aí a gente viu que tinha uma notação diferencial. A notação diferencial era essa. dy dx é igual a f' de x dx. Esse dy dx aqui, a gente frisava assim, olha, isso não é uma divisão, inclusive a gente não fala dy dividido por dx, dy sobre dx. A gente lê dy dx, tudo junto assim, ó. Dy dx, é assim que a gente fala, que é a derivada de y em relação à variável x. Isso é uma notação. O que as diferenciais vêm fazer? Né? A definição nova que vai trazer diferenciais. Vai enxergar o dy e o dx como variáveis, separadas. Então, eu vou enxergar o dy como uma variável e o dx como uma variável. E aí, esse dy dividido por dx vai fazer sentido falar sobre mesmo. Se a gente estivesse enxergando isso como uma divisão, se eu falo assim, isso aqui é um número, é um valor. Se eu enxergo isso como um número, eu posso passar isso multiplicando. E eu fico com essa expressão aqui, ó. Isso aqui vai ser o que a gente vai definir como diferenciais. Então, o que vai ser uma diferencial? É, dado um tamanho dx, então um número dx que eu estou escolhendo, tamanho aspas, tá, gente? Esse dx aqui é como se fosse um Δx bem pequeno. Então, a gente usa isso para um Δx bem pequeno. Pode ser positivo e pode ser negativo. Então, por isso que eu falei tamanho, mas eu estou corrigindo aqui, porque é orientado. Então, tem sinal, é positivo ou negativo. Então, tem um número aqui, por exemplo, 0,1, 0,01, então menos 0,02, é um número. Esse número vai ter um outro número relacionado a ele, que a gente vai chamar de dy. Então, isso aqui também vai ser um número. Então, como a gente já conhecia essa notação aqui, essa definição nova que vai ser apresentada é fácil de memorizar, porque basta pensar que esse dx está sendo passado para o outro lado. Então, a conta em si é fácil. Mas de onde nasce a ideia disso aqui ser importante? Porque em matemática, a gente tem valores precisos, 0,1, 0,01, tal. Mas quando a gente vai para parte da vida real lá, a medida, pegue uma régua e meça um determinado comprimento. Ou então pese quanto pesa essa caneta. Se eu falar quanto pesa essa caneta, vocês vão virar e falar assim, eu vou lá, coloco na balança e descubro. Eu vou falar assim, qual balança vocês usaram? A balança do self-service ali da esquina ou uma balança que tem precisão para medir ouro, para pesar ouro? Então, é muito diferente a graduação. Então, quando a gente está falando de medida, a gente sempre fala de erro. E aí, as diferenciais que a gente vai usar, ela vai ter esse objetivo. Então, eu vou definir isso que eu acabei de falar e vou voltar nessa ideia do erro. Então, ó, diferenciais. Definição de diferenciais. Então, eu preciso de uma função que seja derivável. Por quê? Porque eu vou definir alguma coisa que use a derivada, que é um f', ó. Então, define-se a diferencial dx como uma variável, ou escrevi dependente, corrijam, aqui é independente. Essa primeira eu escolho, o dx eu escolho, essa aqui é independente, ó, eu tô lá embaixo no gráfico agora, ó. Essa dx eu escolho, é uma variável independente. E a variável dy é uma variável dependente. Então, o dy está relacionado com o dx. Como? Em cima da reta tangente. Por quê? É a reta tangente que me fala que f' de x é a inclinação dessa reta. Então, quando eu penso em inclinação e eu penso nesse triângulo aqui, ó, divida dy por dx. Dx é esse tamanho aqui de baixo, ó. Esse tamanho aqui. Divida dy por dx, é a tangente desse ângulo θ. Isso aqui é o coeficiente angular dessa reta. Que também, no caso da função y igual a f de x, isso me dá a inclinação da reta tangente é dada pela derivada. Então, se eu enxergo dy,
dy é um tamanho. dy é um tamanho aqui, um cateto oposto desse meu triângulo, quando eu olho para esse ângulo aqui. O dx é esse outro tamanho, eu estou dividindo dois tamanhos. Isso me dá o coeficiente angular dessa reta verde aqui. Ah, mas como ela é uma reta tangente, isso é a derivada. Aí eu não estou olhando mais no A, eu estou olhando num X qualquer. Então aqui eu não estou mais num ponto A específico, eu estou num ponto X. Então, um ponto X qualquer, a derivada aqui é o coeficiente angular da reta tangente e eu enxergo esse dx e esse dy como comprimentos. Aí, voltando à relação disso com o erro. Se eu estou medindo alguma coisa e cometo um erro, olha, eu sei que eu estou medindo um valor, mas eu estou cometendo um erro. Esse dx aqui é como se fosse a precisão da régua. Ah, a precisão da régua ali é de 0,1 milímetro. Então, esse dx é como se fosse um 0,1 para mais ou para menos. Qual é o valor real? O valor real está nesse intervalo, eu não sei quanto que é o valor real. O valor real é impreciso. Se eu soubesse o valor real, né, não precisaria disso. Mas toda vez que a gente mede alguma coisa, fala assim, ó, dentro de um celular, os erros de medidas têm que ser muito menores do que quando a gente está fazendo uma parede. O erro ali na parede que você está fazendo, você pode cometer um erro que é no visual. Agora, no celular, é tudo muito perto um do outro. Então, tem que ter uma precisão maior. Então, por vezes, a gente precisa de estimar esse erro que se comete para poder falar assim, qual a precisão que eu tenho que ter na minha balança ou na minha régua para eu poder saber que o meu erro vai ser menor do que um determinado valor. Então, o valor real, por exemplo, seria lá em cima da função, seria um delta y aqui, eu estimo usando um dy. Então, ó, se eu tenho um valor, suponha que esse fosse o valor real, a imagem dele estaria lá em cima. Só que eu vou e estimo usando a reta tangente, ó. Eu usei a reta tangente para estimar esse valor aqui, ó. Esse meu dy aqui é a variação até a reta tangente. Eu tenho o f de x e o f de esse valor que vai aparecer aqui, ó. Esse valor aqui é o f de x mais dx em cima da reta tangente. Então, é esse dy. Então, esse valor aqui, ó, é o dy que ele mede, ó. Esse dy aqui, ó. Então, é como se peguei o f de x e somei dy. O valor da imagem lá em cima é o delta y. Esse aqui eu estimo. Ah, professora, mas tem uma diferença muito grande, é um erro muito grande. É porque a gente está colocando aqui no visual para a gente enxergar. Mas a gente está falando isso sempre perto do ponto de tangência. Então, aqui a minha curva azul e a minha reta verde aqui, ó, a curva f de x e a reta tangente, elas são muito próximas. Então, o meu dy, o meu delta y ficam muito perto um do outro. Aqui, perto do ponto de tangência. Então, vou falar um exemplo mais concreto. Imagina que a gente vai comprar uma latinha de suco. Essa latinha de suco, está escrito lá, tem 335 ml. Vocês acham que tem exatamente 335 ml? Não. Então, só que aí no Brasil a gente tem a Anvisa que regula, né, para o consumidor não ser lesado, não pode ter 300 ml só. Ah, mas a empresa não vai querer colocar 350, cometer um erro para mais. Então, fala assim, olha, o erro tolerável, então a Anvisa vai lá e recolhe aquelas latinhas de suco e fala assim, a gente vai medir aqui com uma precisão e descobrir que tem que ter um erro de, no máximo, sei lá, 10 ml. Ou no máximo, então, 1% da medida. Então, no máximo tanto. Então, com qual precisão eu devo medir o raio? Imagina que a latinha de refrigerante, não, de suco. A latinha, ela é cilíndrica. Então, eu tenho um raio daquele cilindro e uma altura. Com que precisão eu devo medir o raio e a altura daquele cilindro para que o volume que esteja ali dentro, né, que comporte aquela latinha, tenha um erro menor. Então, tá vendo que está relacionado o erro com medidas? Né? Na engenharia, usa-se muito essa ideia. Então, um exercício para ver se clareia essa ideia. Olha só. Usando diferenciais, pede-se que estime com que precisão se deve medir a aresta de um cubo para se estar razoavelmente seguro de calcular a área da superfície dentro de uma margem de erro de 2%. Então, parece que nem é um exercício de cálculo de matemática, né? Não tem nenhuma função,
não tem nenhum, tem 2%. Olha como é que tem esse enunciado. Esses exercícios são, às vezes, um pouco mais elaborados para a gente montar, enxergar o que está acontecendo. Mas deu medidas geométricas, né? Falou que tem cubo, falou que tem área da superfície do cubo. Então, ó, o que a gente tem? Um cubo. Então, se eu tenho um cubo, ele tem 6 faces. Então, quando eu estou falando de área da superfície, eu estou somando as áreas das 6 faces. Então, se eu estou falando que eu tenho uma aresta A aqui, se é cubo, então isso aqui tem todos o mesmo tamanho, né? A, tudo mede A, né? Assim, gente? Então, todas têm mesma medida. Isso é característica de um cubo. Então, todas as arestas têm área A ao quadrado, porque são quadrados. Então, é A por A. Como são 6, então a área da superfície do cubo é 6A ao quadrado. Então, o que está dizendo? Pedindo para usar diferenciais, usar aquela ideia de derivada. Então, lembrando lá, a diferenciais tinha definido isso, ó, f' de x dx, só que eu nem estou substituindo agora, ó. O que seria o meu x nesse exercício? O A minúsculo. O que seria o meu y? O A maiúsculo. Ah, não quero confundir para ficar falando A e A. Posso usar área como S aqui, para facilitar a nossa vida, para a gente usar S. Tanto faz, tá, gente? Isso aí, ó. Ah, para facilitar, eu vou colocar a área da superfície aqui como S e vou falar que isso é 6, o comprimento da aresta ao quadrado aqui, da aresta do cubo. Então, o que está sendo dito aqui? Que o meu Y é como se fosse o S, o meu X é como se fosse o A. Agora, quem que é a minha F aqui? É 6A ao quadrado. Então, é como se fosse assim, ó, a S de A é igual a 6A ao quadrado. Isso aqui é a minha função, ó. A minha função eleva ao quadrado a aresta e multiplica por 6. Essa é a característica da função. Então, é como se fosse, usando aquela fórmula, é como se fosse assim, ó, o meu ds vai ser igual ao quê? A derivada da função área vezes o dA. Aí eu estou usando aquela fórmula agora com as novas variáveis. Usando aquela definição, foi uma definição, ó. A definição era dy f' de x dx. Então, aqui, o meu ds, a variação da variável dependente, vai ser a derivada da função vezes a variação da variável independente. Então, esse dA aqui é quem a gente escolhe, tá? Aí, o que ele está perguntando? Para estimar justamente o dA, vamos ver o que ele está perguntando. Ó, usando diferenciais, pede-se que estime com que precisão deve-se medir a aresta. Então, está perguntando com que precisão deve medir a aresta. Então, o dA aqui deve ter que erro. E aí, como é para mais ou para menos, a gente pode usar o módulo para ajudar a gente, que é o módulo dele tem que ser menor do que tanto. Que aí eu não estou falando que é para mais ou para menos, tá? Naquele intervalo. Quando a gente fala assim, módulo de z é menor ou igual a 0,1, eu estou falando que o meu z varia de menos 0,1 até mais 0,1. Então, se é 1 milímetro, é mais ou menos 0,1 milímetro, naquele intervalo, né? Naquele intervalo. Então, o que a gente tem? As contas para a gente fazer, então. Ó, vamos lá. A gente tem a função é 6A ao quadrado, então eu vou calcular a derivada dela, ela vai dar 12A aqui. Então, isso aqui vai dar 12A. Então, eu vou descobrir assim, ó, que o meu ds vai ser igual a 12A, que é a derivada disso, dA. Agora está dizendo, vamos interpretar isso aqui, ó. A gente sabe que a gente quer que a área da superfície esteja dentro de uma margem de erro de 2%. Então, esse ds aqui, ó, esse erro da área da superfície, que a gente está usando diferenciais para estimar, deve estar dentro de 2%. Uai, mas 2% de quem? Se eu colocar assim, 2%, é como se eu estivesse dizendo assim, ó, ds em módulo, porque pode ser para mais ou para menos, tem que ser menor ou igual a 2%. Se eu estou falando de uma área de, sei lá, 1.000 metros quadrados, eu estou falando de uma área de 2 decímetros quadrados, ou 2 centímetros quadrados, é muito diferente o tamanho. Então, esse 2% aqui não é 0,02 engessado. É 0,02 de quem? Da área. Então, isso aqui é uma interpretação, ó. 2% da área. Ué, mas eu sei quem é a área.
a área é isso aqui, ó. Quem que é esse S aqui? Esse meu S, ele é 6A ao quadrado. Então, eu estou substituindo, ó. Então, eu vou só destacar aqui, ó. Tá vendo que tem esse asterisco aqui, ó? Então, eu estou usando esse asterisco aqui, ó, porque eu sei quanto que vale esse S. Esse S vale 6A ao quadrado. Então, agora a gente vai usar duas coisas. Vai usar que a gente sabe quem é o DS. Vou usar dois asteriscos aqui, ó. Porque, ó o meu DS aqui, ó. Olha quem é o DS aqui, ó. DS é isso. Então, eu vou substituir esse valor aqui. Então, vamos fazer aqui, ó. Eu tô com módulo, vou substituir o que está grifado ali. É 12ADA. Substituir. Isso tem que ser menor ou igual, em módulo aqui, menor ou igual. Isso aqui é igual. Então, aqui está 12. Aqui nesse membro aqui, ó, dá 12 sobre 100 A ao quadrado. Então, essa conta aqui foi feita e a gente obteve isso. Então, temos essa desigualdade. Agora, o módulo. Vamos analisar o módulo. O que a gente tem aqui? Ó, 12 é positivo, então o módulo de 12 é 12 mesmo. A é o comprimento da aresta. O comprimento da aresta é positivo. O dA que é o erro que eu estou cometendo, que eu não sei se é para mais ou para menos. Então, o dA tem que continuar em módulo. Mas o 12 e o A, eu sei que são positivos, então o módulo dele é ele mesmo. Então, aqui a gente tem, no segundo membro, 12 sobre 100, A ao quadrado. Então, a gente pode simplificar algumas coisas. Por exemplo, tem 12 aqui multiplicando e aqui também. Então, dividindo aí na equação por 12, que é positivo. O A é positivo, então tem aqui e tem ao quadrado, então eu posso simplificar. Então, olha o que a gente está concluindo. Que o nosso módulo de dA, ou seja, positivo ou negativo, que tem que ser menor ou igual que 1 sobre 100 de A. Então, para a gente ter um erro menor ou igual a 2% no cálculo da área, para medir a aresta, a gente tem que cometer um erro de, no máximo, 1% da aresta. Então, essa seria a resposta final. 1% é o erro aí que eu posso cometer na medida da aresta para ter um erro de, no máximo, 2%. Ó, pede-se que se estime com que precisão se deve medir a aresta, ou seja, deve se medir com uma precisão de 1%, né, com margem de erro de 1%, para que a gente tenha um erro de, no máximo, 2% na área da superfície.